Bom dia, gente, tudo bem? Acho que agora vai dar certo. Conversado, o professor Funari e eu, nós conversamos bastante antes da live e agora ele está aqui. Vamos lá. Agora ele. Alô? Sim, que Aí, beleza. Tudo bom, professor? Que maravilha. tudo bom? Que Bom dia. maravilha. Bom dia, Jefferson, obrigado, viu? desculpe aí Muito obrigado. a falha técnica, mas Faz é parte, isso daí inexperiência. é absoluto. Nada. Se tem uma coisa aí que não tem, é inexperiência, viu? Olha só aqui, ó. Em sua homenagem, Oba! tá vendo? E Palmeiras, aí, isso mesmo. quebrando todos os protocolos, se é que tem algum protocolo aqui. Palmeiras ganha Isso. hoje ou não? Olha, eu acho que já temos garantido o vice-campeonato. Já tá bom, né? Já, não, isso aí está garantido. Já tá Então, garantido. Isso ninguém tira. ninguém Então tá tira. bom. Professor, quero te agradecer demais, viu? Por estar aqui nessa nossa conversa, nessa nossa live. Tem sido muito bom. Café Acadêmico é um evento que nós realizamos presencialmente por bastante tempo, de 2005 até 2011. Em São Paulo, em outras capitais, sempre vinculado a alguma editora, a preocupação de se divulgar bons autores, bons livros, boas leituras. E agora não é diferente, né? Então nós estamos fazendo isso agora com a nossa marca, com a Ramalho, Edições Acadêmicas, que já publicou 2 livros muito bacanas, um de um autor que o senhor conhece muito bem, André Chevitarese, trabalho de pós-doutorado dele. Recentemente, Princípios de Psicologia da Religião, do Everton Maraldi, professor da PUC São Paulo. São livros que nossos queridos amigos, nossas queridas amigas que nos acompanham aqui podem adquirir, se interessarem, pelo site da editora, ramalhoedições.com.br, ou pelo WhatsApp. Algumas pessoas preferem comprar assim, direto, né? Não gostam de ir lá no site, colocar os dados, então preferem entrar em contato, então pode ser pelo telefone ou pelo WhatsApp também. 11 99313 6343. Os livros já têm ido para diversas partes do país e tem sido muito bom, apesar de todas as dificuldades que nós temos tido nesse período, né, de pandemia e de quarentena. Mas eu quero mais uma vez reforçar meu agradecimento ao Senhor para uma palavra inicial e agradecer aos nossos amigos que estão aqui nos acompanhando, seus seguidores, seguidores da editora. É muito bom estar aqui nessa manhã conversando contigo, professor. Olha, primeiro, muito obrigado, Jefferson, pelo convite e também saudar a iniciativa sua, que já vem de tempo, desses cafés acadêmicos, que eu acho que isso aí é uma disseminação da cultura fabulosa, que você tem feito há muito tempo, quando podia fazer ao vivo, e agora dessa outra maneira que também atinge um número imenso de pessoas. Então, Verdade. parabéns pela iniciativa. E a editora Edições Ramalho, que é uma editora que está iniciando, mas que, no entanto, já tem 2 belos títulos e que tem uma marca, que é justamente essa de, ao mesmo tempo, profundidade e divulgação. Então, Sim. parabéns para você, para a editora, e conte comigo aí para a gente bater um papo muito agradável nessa manhã de sábado. Que bom. Então, e assim, né? Eu sou suspeito, né? A nossa conversa aqui ela vai ser bastante tranquila. Eu gosto de dizer que a gente deixa a coisa rolar, deixa a coisa acontecer, prepara até uma coisinha ou outra, mas a gente prefere que ela aconteça de maneira natural. E o senhor foi meu orientador, né, no doutorado, então isso tem um peso ainda maior para mim. Então eu tenho certeza que vai ser muito bom. Tive a oportunidade de Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos lá na Unicamp, em muitas iniciativas, em muitos eventos, produção de artigos. Então, para mim é um prazer imenso estar falando contigo nessa manhã. Agora, tem uma pergunta que é de praxe, que eu sempre tenho feito para os nossos convidados, professor, que é o seguinte: embora o senhor dispense apresentações, né, a gente queria ouvir um pouquinho, de maneira, né, como se fosse uma autobiografia, né? Que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua trajetória intelectual, sua formação, sua experiência universitária, sobretudo como docente, como pesquisador, e claro, que o senhor incluísse nessa resposta já de onde vem
esse interesse bastante particular pela arqueologia, o senhor como historiador, né? Para que a gente já comece a entrar no nosso tema aqui, que é a importância da arqueologia para o historiador. Olha, Jefferson, boa pergunta, porque eu, desde adolescente, sempre gostei muito de questões filosóficas, então, já com 13, 14 anos, eu estava lendo, por exemplo, Platão. Não entendia nada, mas já lia, porque meu pai comprava aquela coleção Os Pensadores, né? E a coleção tinha de tudo, mas especificamente o Platão. Então, eu, assim, num certo momento, né, nessas fases assim de colegial, eu estava mais centrado nas humanas em geral e na filosofia, né, explicar o mundo e tal. Mas, quando eu fui fazer a faculdade, né, tive que fazer o vestibular, eu logo percebi que não havia aulas de filosofia naquela época. Então, eu não tinha a possibilidade de ter uma carreira de professor. E com isso eu falei, não, vou escolher uma carreira próxima, mas que eu possa me dedicar como professor, que foi a história, que eu também gostava muito. Então, essa primeiro viés. Ao fazer história, eu me deparei com diversas possibilidades, gostei de uma série de coisas e tal, mas também foi meio por acaso que a minha orientadora, na época, a Glória Portal, ela me ofereceu a possibilidade de estudar antiguidade, então, primeira coisa, meio casual também. Segunda coisa, ela me indicou um tema arqueológico, que era o tema do estudo do azeite da Espanha, e que para isso precisava estudar ânforas. Então, tudo assim, a minha carreira, depois eu fiz o mestrado em antropologia, doutorado em arqueologia, portanto, quer dizer, foi uma coisa meio casual. Embora, sempre bom dizer, que eu, quando também li o Platão, eu lia coisas mais digeríveis, como, por exemplo, Deuses, Túmulos e Sábios, do Ceran, que é um livro que conta da história dos arqueólogos, as grandes descobertas. Fascinante, o livro fascinante. Então, eu sempre gostei também disso, né? Gostava de humanidades em geral. Mas a sua pergunta, eu acho que ela tem duas questões que podem ser úteis para todo mundo. Primeiro, estar aberto a oportunidades que aparecem. Então, e nem sempre tentar empedernidamente seguir essa... quero ser filósofo, mas não tem campo de trabalho. Bom, esse é um campo, esse é um lado. E as oportunidades que foram surgindo, então, eu aceitei o desafio, né, dentro do que eu gostava. Então, eu acho que isso é importante porque você tem que juntar gosto, porque se você não gostar muito, você não faz nada. Qualquer coisa que você for fazer, tem que gostar. Então, a primeira coisa é gostar. Segundo, aceitar as oportunidades que aparecem, os desafios. Então, eu acho que são as duas coisas que aparentemente são dissociadas, mas que se juntam. Então, foi isso que me levou. E eu tive também sorte numa coisa, Jefferson. Naquela ocasião, na década de 80, a universidade estava se expandindo. E eu pude ser contratado pela Unesp, em 85, tendo apenas o mestrado, né? Acabado de terminar o mestrado, recém-saído do mestrado. Então, isso me deu uma oportunidade de fazer o doutorado como professor universitário, de uma universidade pública, de alta qualidade, etc. Então, quer dizer, eu acho que isso me beneficiou muito. Sim, porque é uma coisa que hoje, por exemplo, é mais incomum, né? Você conseguir fazer o doutorado já estando numa universidade tão importante como a Unesp, por exemplo, né? Ainda que, devo dizer que eram 500 quilômetros a cada semana, de ida e volta. Então, durante 7 anos eu fiz isso. Então, também para dizer que isso é o desafio que você tem que aceitar e que eu aceitei. Então, eu quero dizer, são oportunidades e, ao mesmo tempo, como é que se chama? Dedicação, né? Então, depois disso, eu fiquei 7 anos na Unesp, depois fui para a Unicamp
abri um concurso lá, eu entrei em 92, e de lá para cá estou na Unicamp, e eu tenho atuado na graduação, na pós, tenho tido a principal satisfação, que é poder ter alunos como o Jefferson Ramalho, que são alunos exemplares e que são mestres para outros. Porque nós que somos professores, a melhor coisa que tem é ver o aluno transformar-se num bom cidadão. E no caso de nós que somos formadores, eu, no meu caso, sou formador de professor, porque eu dou um curso de licenciatura, é ver com que os meus alunos se transformem eles mesmos em formadores de cidadãos e de pessoas. Então isso aí não tem preço, como se diz. A gente faz o voto de São Francisco, quando adota a profissão, né? O voto de pobreza e tal. No Brasil, mas tem o lado aí, esse outro lado, que é muito importante também, dizer para todo mundo, né? Espera um pouco, abaixou aqui minha cadeira. Não tem problema. E aí, esse interesse pela arqueologia, ele já vem, claro, dessa primeira experiência de pesquisa com as ânforas, mas ele vai ganhando corpo, vai ganhando vida, né? Cada vez mais na sua trajetória intelectual, já como docente, ainda que doutorando, mas docente. E aí era isso que eu queria que também o senhor já começasse a falar para a gente, né? Esse interesse pela arqueologia, o conhecimento das suas especificidades, tanto metodológicas, conceituais, como que isso se deu de início, como que foi? Porque é bastante incomum, né? No Brasil a gente tem, infelizmente ainda, eu acho, né? Olhando assim, eu vejo que muitos historiadores não dão, talvez, se eu estiver errado, eu gostaria que o senhor corrigisse, mas não dão, talvez, a devida importância à arqueologia, ou pelo menos ao diálogo, um diálogo sério, um diálogo teórico com a arqueologia, como deveria. O que o senhor acha disso? Então, bom, na parte que você falou da minha trajetória, eu vou dizer o seguinte, na década de 80, quando eu me tornei professor, além de ter essa oportunidade, eu tive uma outra oportunidade que revela o período, que é o fato de que começavam a surgir obras de brasileiros de divulgação. Não só a tradução, sim. Na década de 70 era predomínio de traduções de obras. Na década de 80 começa com a Brasiliense, com a editora Ática e outras, a manuais pequenos, mas escritos por brasileiros. E a editora Ática me sondou, pela Marli Rodrigues, se eu não escreveria um volume. E o volume, o que eu gostaria? Eu pensei que uma coisa que faltava era arqueologia, que foi o primeiro livrinho que eu publiquei. Manual de Introdução à Arqueologia, que depois foi reeditado em nova versão pela editora Contexto, agora nos anos 2000. Por acaso seria este aqui? Exatamente. Agora essa é a versão do século XXI. Mas a versão original era dos anos 88, por aí, né? Perfeito. Então, o que acontece? Ao aceitar o desafio de escrever um manual, eu comecei a cada vez mais me interessar pelo lado de potencial, não só em ânforas, que era o meu objeto de estudo, mas no geral, da cultura material, da arqueologia. E a partir daí, eu também entrei em contato com estudiosos, eu sempre entrei em contato com estudiosos estrangeiros por carta, papel, na época, né? E então havia um pesquisador americano, entre os que eu contatei, estava um americano chamado Charles Orser, que ele publicava sobre arqueologia, marxismo, racismo e coisas desse tipo. Quer dizer, havia uma preocupação dele teórica e empírica com essa questão da exploração. Certo. Eu, então, comecei a corresponder com ele, assim como com outros, mas especificamente com ele. Ele falou, bom, por que nós não montamos um projeto sobre arqueologia da escravidão no Brasil? E aí disso gerou
nos anos 90, a escavação em Palmares, o quilombo dos Palmares, do século XVII. Então, quer dizer, você veja como eu fui me aproximando, comecei com esses trabalhos de campo nesse tema, porque, na verdade, eu já fazia trabalho de campo aqui, mas em pesquisas de outras pessoas, né? Participava do campo. Aí não, aí então eu fiz essa pesquisa específica. Então, veja, Jefferson, eu acho assim que foi aos poucos. No meu caso, eu fui verificando a importância e a potencial da arqueologia. Agora, a sua pergunta tem esse segundo lado, que é a questão do curso de História. Eu acho que o grande desafio é o seguinte: os cursos de História no Brasil, nas instituições todas brasileiras, dedicam mais ou menos 95% à história do Brasil, no sentido largo da palavra, tudo, né? Seja a história do Estado, que seja. E muito pouco ao resto da história. Antiga, certo, medieval, moderna, contemporânea, pré-história. A maioria dos cursos superiores não tem pré-história. E, portanto, quando você me perguntou por que do desconhecimento, eu acho que a formação do professor, do futuro professor, inclusive universitário, passa muito por alto, se é que passa, pela cultura material e pela arqueologia. Porque justamente começa em 1500 e centra-se muito na fonte escrita. E, eventualmente, quando chega ao século XX, fonte oral. Oral, fotografia, nos refere à história a partir do século XX. Então, eu acho que a grande questão que poderia e poderá ser melhorada no futuro nesse campo é a introdução de mais história universal e de maior diversidade de pontos de vista. Então, quer dizer, a arqueologia seria importante que fizesse parte da formação do professor de história. Então, eu acho que essa é um pouco por onde vai. De tal maneira que, por exemplo, se a gente for falar de Palmares, basta dizer que, se você for consultar uma bibliografia internacional sobre Palmares, publicada em inglês, portanto, internacional, você vai encontrar que os estudos que são mais citados são os estudos arqueológicos que nós fizemos. E não dos historiadores, que também escreveram muito sobre Palmares. Então, significa que há um filão aí para muitas coisas. Canudos. Perfeito. Canudos também foi estudado pela arqueologia. Então, quer dizer, você tem... São alguns exemplos, mas existem muitos outros que poderiam ser explorados. A arqueologia da repressão, não só trabalhar com documentos escritos do período militar. Coisas desse tipo. Eu acho que o campo é imenso. Aí o senhor já começou a entrar também num outro ponto que eu queria tocar, mas se der para explorar um pouco mais, que é o seguinte: porque a arqueologia, para quem olha de longe, ela sempre foi muito associada à pré-história, né? Foi muito associada à pré-história, aquela coisa de escavação de coisas muito, muito, muito antigas, e de algum tempo, e eu gostaria que o senhor dissesse para a gente quando que é essa demarcação aí, dessa ampliação, inclusive teórica e de objetos de estudo, a arqueologia ela passa a ser um caminho e uma área em que você não estuda apenas vestígios materiais de épocas muito distantes. Quando se fala em cultura material, não se está falando apenas da cultura material da chamada pré-história. Mas, como o senhor bem disse, né, por exemplo, o período da repressão aqui no Brasil, o caso de Canudos e tantos outros, né? Como que se dá essa ampliação teórica, epistemológica, essa questão de abertura para outros objetos de estudo que não necessariamente são lá da antiguidade ou da pré-história, mas que fazem parte do ofício desse historiador arqueólogo, desse arqueólogo historiador, ou que dialoga entre as duas, que transita entre as duas áreas? Então, você falou muito bem. A palavra arqueologia, que foi adotada no século XIX,
para designar o estudo da coisa antiga, material. Certo. É uma palavra antiga, mas que tem um sentido moderno, que é esse sentido. Uhum. Então, mas antigo significava, como você disse, antiguidade clássica, antiguidade do Egito e antiguidade pré-histórica. Quer dizer, as coisas bem antigas, milhares de anos. E, portanto, se a coisa fosse muito recente, ou não muito recente, mas fosse mais recente, não precisava de vestígio material. Você pergunta, até quando vai isso? Olha, eu diria que vai até meados do século XX, é que começa a se expandir o interesse pela Idade Média, a arqueologia da Idade Média, depois da Idade Média, pós-medieval, arqueologia histórica, que é o período justamente depois da Idade Média, e depois só no século XXI, agora há 20 anos, é que se expande a arqueologia contemporânea. É o estudo de restos da nossa época, que já existe muito agora também, estudo de coisas que estão dos últimos 30, 40 anos. Então, houve uma mudança de sentido, porque a arqueologia, que antes significava estudo de coisas antigas, passou a significar também estudo das relações de poder, que arqueo é poder, em grego, relações de poder por meio dos objetos, dos artefatos, quer dizer, então, das coisas. Por isso que a gente pode falar que o arqueólogo estuda as coisas, né, os objetos. Uma caneta, uma régua, uma enxada, então, um tijolo. Né? Não podemos imaginar que, imaginemos, é verdade isso, que a maior parte dos vestígios que o arqueólogo encontra, em qualquer lugar, são tijolos, telhas, e cerâmica, que são o barro cozido, e que constitui quase todas as civilizações construídas em cima disso. Então, veja, isso não é importante. É importante porque é onde as pessoas vivem, como as pessoas comem, como as pessoas bebem, como as pessoas se cobrem na casa. Então, quer dizer, então, houve uma mudança. E, por último, ainda nessa mesma linha da sua pergunta... Além das questões econômicas envolvidas também, tudo isso, né? As questões, como que a economia se dinamiza, né? Em relação a essa materialidade, né? Também, né? Porque, por exemplo, você citou bem a economia. No caso as informações que se tinha da Rota da Seda, que hoje a China está fazendo a nova Rota da Seda, quer dizer, ligação da China com o resto do mundo. Bom, na antiguidade, escrevia, os gregos, os romanos falavam, mas isso aqui era informação assim muito genérica. Hoje você tem uma infinidade de objetos que mostram por terra a rota da seda e por mar, pelo mar do Oceano Índico. Então, ânforas, moedas e outras coisas que se preservam. É evidente, a seda em si não preserva, mas outros objetos, barcos embaixo d'água. Então você tem, como você disse, uma substância muito maior dessa Rota da Seda. Não é só aquela idealização, era assim, não. Nós temos evidência desse contato entre a China, com moedas romanas, com ânforas romanas, a Índia, e assim por diante. E vice-versa, coisas chinesas encontradas do lado de cá, até na Bretanha romana, presença de coisa chinesa. Então, mostra que é um exemplo, né, que a gente pode dar dessa importância da cultura material. E no caso dos vestígios mais recentes, por exemplo, a gente está citando aqui o período da ditadura militar aqui, e em outros países. Você tem vestígios que escapam do registro escrito. Então, se você encontra um corpo, você pode identificar hoje em dia esse corpo de um desaparecido. Se você encontra o vestígio de um quartel, então você tem informações que não existem
no relato escrito, e que no relato oral, ou as pessoas já morreram, ou as pessoas têm a memória humana, ela está sempre sujeita a limitações, né? Então, nesse aspecto, eu diria que cada vez mais os estudiosos do passado, historiadores, mas não só, antropólogos, filósofos, teólogos, fazem uso e colaboram com a arqueologia para estudar qualquer tema, antigo ou moderno, porque você tem evidências únicas que são imprescindíveis. Ótimo. Agora sim, apesar disso tudo, a gente sabe que ainda existe uma certa resistência em relação a essa abertura, né? Inclusive na própria academia. Além dessa resistência, qual seria a diferença entre um estudo de uma documentação material, de uma fonte material, que possa ser chamado de estudo arqueológico, e uma análise de uma documentação material que não necessariamente é um estudo arqueológico? Como que a gente diferencia um estudo arqueológico de um estudo que não necessariamente é arqueológico, mas que também é daquilo que se costuma chamar de cultura material? Então, aí é o seguinte, Jefferson, normalmente, cultura material pode ser estudado, e é estudado também pela antropologia, e principalmente nos seus aspectos simbólicos. Então, por exemplo, num relato antropológico, em que se conta histórias de uma tribo, que se conta como é que as pessoas se reúnem, o antropólogo vai lá e mostra, as pessoas, escreve, né? As pessoas se reúnem em torno de uma pessoa que está contando a historinha mitológica, ele relata qual é a história e tal. Nesse relato, ele menciona que a pessoa senta-se num banco ritual e que as pessoas estão portando cocares, e que esses cocares têm penas, etc. Que as pessoas tomam bebida em tais objetos. Vai descrevendo os objetos que fazem parte daquele cenário todo, né? Isso a gente poderia dizer que é um estudo da cultura material. Qual a especificidade da arqueologia? Esta é a sua pergunta, eu acho que é o Exato. ponto. A especificidade é que a arqueologia, ela parte do objeto. Quer dizer, então não se trata de dizer assim, é um banquinho ritual, mas é o estudo desse banco. Quanto ele pesa, do que ele é feito, como ele é feito, qual o gesto técnico para se fazer esse banquinho, se esse banquinho existia no passado de maneira diferente e agora mudou a forma, e assim todos os outros objetos que eu citei. Então, por exemplo, cocares. Então não é um cocar ou dois cocares, é você fazer. Como é que o cocar é feito? Que bichos que são, que as penas vêm de que bichos? Como é que eles caçam esse bicho? Como é que eles arrancam essa pena? Como é que eles ordenam? Como é que eles fazem esse cocar? A cerâmica. Tomam a bebida alcoólica. Bom, como é que eles fazem a bebida alcoólica? Como é que esse vaso foi feito? Ele foi feito no torno ou foi feito à mão? Foi feito num forno esquentado. O forno é de que temperatura? Como é que eles fazem para alimentar? Com lenha? Que tipo de lenha? Como é que eles fazem o fogo? Então, veja, tudo isso, estou sendo detalhado para dizer assim, a diferença está no nível de detalhamento da análise do objeto. Quer dizer, é uma metodologia, né? Há todo um processo metodológico de análise que vai dizer qual é o viés, qual é a identidade, qual é o tipo de trabalho que está sendo feito em relação àquele documento. É arqueológico? É antropológico? É um estudo da estética? E exatamente. Assim por aí? Pode ser de diversos pontos de vista. A minha outra orientadora, a Reganush Sarian, que é uma arqueóloga especialista em cerâmica, ela dizia assim, para mim e para os outros alunos, como princípio basilar, é o seguinte: você vai escrever um estudo
sobre qualquer coisa é o objeto, você vai partir desse objeto. Então, esse objeto ele é concreto, ele é constituído de alguma coisa, ele tem um peso, ele tem até cheiro, né? Eventualmente, né? Então, é diferente de você fazer um estudo da documentação escrita, que fala também desses artefatos. Então, num primeiro momento, até ela dizia assim, eu acho que esse é um método bom. É um método de, assim, em primeiro momento, você deve partir do objeto, para depois ver o que as coisas escritas dizem sobre ele, o que as pessoas falam. Porque o que as pessoas falam e escrevem já estão refletindo as ideias das pessoas. E você precisa ter um contato primeiro com o objeto. Então, Jefferson, eu acho que a questão central é que o que caracteriza o estudo arqueológico é o estudo do objeto concreto, em série, em geral, em série, quer dizer, você tem, não é um objeto só, mas é um objeto e mais outros muitos objetos. Então, uma moeda, não, são muitas moedas que você vai estudar. Moedas concretas, mas são muitas. Ou então, se você for pensar qualquer outra coisa, as ânforas, um vaso de cerâmica, são vasos concretos expostos em séries. Tipo, Dressel 1, Dressel 2, Dressel 3. Então, você faz tipologia. Isso que a gente faz no faqueiro da cozinha. Separa garfo, faca. Ali uma separação tipológica, né? Garfo, faca, colher. Agora, depois também é por tamanho. Grande e pequeno. Então, isso tudo, esse princípio básico que está como se separam os talheres, é mais ou menos assim, essa metodologia que o arqueólogo vai aplicar à série de artefatos. E é aí que vai resultar nos belíssimos catálogos que nós temos destas peças, né? Não deixam de ser documentações, né? Desses documentos materiais que compõem as mais diversas épocas e os mais diversos temas. Agora, a gente está falando aqui da resistência que há por parte de algumas correntes, algumas tendências em relação a essa abertura mais conceitual, ou então também da ausência no currículo escolar, no currículo de formação universitária de história das questões relativas à arqueologia. Muitas vezes, os documentos materiais, eles desenvolvem uma função apenas ilustrativa, né? Nos livros, nos manuais, quando poderiam trazer muito mais do que apenas uma ilustração, né? Eles têm muito a dizer. A gente trabalhou junto, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos com relação à Antiguidade Tardia, os documentos constantinianos, e descobrimos muitas coisas ali, né, professor? Por exemplo, o Arco de Constantino, nos livros de história, quando vai se falar a respeito desse período, tem uma foto do Arco de Constantino, para apenas ilustrar. Mas ali existe toda uma narrativa em cada relevo esculpido naquele arco que, em grande medida, contrapõe aquilo que a historiografia disse, né? Aquilo que a narrativa escrita disse. Eu queria que o senhor explorasse um pouquinho para a gente a respeito dessa proeminência que a documentação escrita ainda tem. Por que as pessoas ainda têm essa tendência em dar mais importância àquilo que está escrito? Ou seja, tem que estar escrito para que tenha determinado valor de confiabilidade. Enquanto que a documentação material, ainda que muitas vezes esteja revelando coisas que são até omitidas, ou que são apresentadas de outra forma na documentação literária, a documentação material acaba sendo desprezada e a documentação escrita continua tendo essa proeminência. Por que isso continua acontecendo? É algo do senso comum? É da academia? A que se deve isso? Olha, é uma pergunta muito complexa, mas eu acho o seguinte, que há uma questão filosófica aí, que é a seguinte: a maior parte dos estudiosos, os historiadores em particular, mas não só, dos estudiosos das humanidades, parte da ideia de que você só pode ter uma sociedade se ela se organizar em torno de conceitos compartilhados. Isso aparece em
filósofos, historiadores, do que então as pessoas compartilham valores, culturas, etc. Então, e isso está ou na fala, que no passado não foi preservada a fala, ou na escrita. 90, assim, só recentemente é que as pessoas conseguem gravar, né? Então, antes era só escrito. Escrito. Então, só escrita. Então, o que acontece? A ideia é, só o que as pessoas puseram nos seus documentos é que permitem a elas mesmas, e a nós, portanto, fazer uma noção da sociedade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto para não ficar no abstrato. Vou dar um exemplo. Cícero, ele diz lá, que é um autor do primeiro século antes de Cristo, ele fala assim, olha, a respeito das profissões, ele fala assim, a melhor coisa é você ficar no ócio, você ser um proprietário rural, e você fica dedicado à coisa pública. Filósofo, político, tá bom. Aí ele vai elencando as outras atividades. Você trabalha em qualquer coisa, por exemplo, com dinheiro, trabalha no comércio, é pior. Aí ele vai elencando, e a pior de todas é o trabalho manual com peixe, porque além de tudo, cheira mal. Bom, então, há muitos autores que dizem assim, bom, os romanos, os antigos em geral, esse texto é muito citado para dizer assim, eles desprezavam quem trabalhava. Assim, é uma generalização, porque se o Cícero disse isso, explica bem a sociedade. Não gostava de trabalhar, quem trabalhava era mal visto. Bom, se você vai à documentação material, por exemplo, as inscrições e os lápides funerárias, e também aos relevos que mostram o que a pessoa fez durante a vida, você vai encontrar padeiro, você vai encontrar peixeiro, você vai encontrar diversos tipos de açougueiro, que não só diz que trabalhava com orgulho como açougueiro, como ainda faz no relevo aparece ele, a esposa e as suas mercadorias. Agora, a questão é, isso demonstra que essas pessoas não estavam seguindo a opinião do Cícero. Exato. Isso você pode ver, então, na arqueologia, pela arqueologia. Então, agora, qual é a questão teórica aí? É a questão de que há mais de uma representação contraditória entre si, elas são contraditórias na sociedade. Quer dizer, não, assim, quando você fala assim, numa certa época as pessoas compartilham valores. Alguns sim, mas muitos outros não. Então, no caso aí, a gente vê bem como isso relativiza essa ideia de compartilhamento de valores. Então a resposta que eu dou eu acho que o principal problema é um conceito de que a ideia filosófica, digamos, teórica, que você pode explicar tudo com um conceito. Um conceito, que os romanos não gostavam de trabalho. Então, você resolveu um grande problema na vida de quem está estudando a história antiga. Eles tinham escravo, não gostavam de trabalho. Agora, o que os escravos pensavam? O que as outras pessoas pensavam? Isso não... Né? Então, eu acho que há uma questão assim. É por aí. Professor, já estamos caminhando para os finalmente aqui, chegando quase que nas nossas últimas considerações, mas ainda tem um tempinho para explorar alguma coisa. E eu separei um trecho, eu gosto sempre de fazer isso, separar um trechinho de algum texto do nosso convidado, para que ele possa comentar. Antes, porém, eu queria aqui reforçar mais uma vez o nosso agradecimento a quem está nos acompanhando. Tem muita gente bacana aqui nos acompanhando, professores, amigos, familiares, ex-orientandos seus, alguns talvez sejam orientandos nesse momento, mas assim, então todo mundo aqui compartilhando e comentando e falando, muito bom, muito bacana. E a gente agradece demais por estarem acompanhando com a gente. O trecho que eu separei, professor, é o seguinte, é um trecho do livro que o senhor já mencionou para a gente, Arqueologia, que foi relançado, né, pela Contexto, foi reeditado pela Contexto, mas o senhor disse que a versão original dele tinha sido publicada pela Ática, né? E ele diz assim, no terceiro capítulo, né, como atua o arqueólogo. O senhor fala o seguinte, o arqueólogo trabalha diretamente com a cultura material.
Essa diferença essencial da arqueologia em relação a outras ciências humanas, que possuem uma prática de ação sobre a esfera ideológica, acarreta uma postura diversa do arqueólogo perante seu próprio objeto de estudo. Esse estudo não é uma representação ideológica das relações sociais, como é o documento escrito para a história, o relato etnográfico para a antropologia, a pesquisa de opinião para a sociologia, o discurso para a linguística. Utilizando-se da paradoxal expressão do filósofo e político italiano Antonio Gramsci, o arqueólogo estuda a sociedade das coisas, e aí entra naquilo que o senhor tinha falado há pouco, né? Das coisas. É um conceito. Daí decorre que a prática do seu estudo envolve esforço físico, suor mesmo, da sua parte, que o aproxima da própria esfera material que ele analisa. Em outras palavras, o arqueólogo põe a mão na massa. E aí? Como que o senhor poderia explorar um pouco mais para a gente esse trecho? Porque, por hora, parece que o senhor está associando, de fato, o estudo da história à questão escrita, o estudo da linguística, o discurso ao estudo da linguística e assim por diante. No entanto, a gente sabe que da mesma maneira que existe essa importância a ser dada à documentação material, nesse diálogo interdisciplinar e transdisciplinar com a arqueologia, por exemplo, existe, por exemplo, a necessidade do historiador dialogar com a linguística, com a crítica literária. E a gente percebe que existe uma carência também de conhecimento, por exemplo, quem estuda a antiguidade, de conhecimento das línguas antigas. Né? E é um problema muito sério. Hoje a gente vê isso quase que predominando. São raros os historiadores que conhecem, que se dedicam ao estudo de pelo menos uma língua antiga e muitas vezes se identifica como especialista em algum tema da antiguidade. Como que fica essa questão? Desculpa colocar um pouquinho de pimenta aqui na nossa conversa, mas eu acho que é importante ouvir do senhor o que o senhor acha disso e diante dessa questão, não só do diálogo e da importância com a arqueologia, mas com a linguística e com tantas outras áreas. A necessidade desse aprofundamento. Então, eu acho que você põe aí duas questões. Uma primeira é a questão relativa à arqueologia em si, que na citação que você faz, eu acho que a questão central, que eu só queria enfatizar aqui, é que o arqueólogo ele tem essa particularidade de ir a campo, de ter que fazer trabalho pesado. Então, é um pouco diferente do filósofo ou do linguista, que não necessariamente tem trabalho de campo. Então, em termos de aspectos de como a pessoa... Esse pôr a mão na massa tem a ver com isso, né? Exatamente. É uma coisa física mesmo. Tipo, assim, a mesma coisa que nós falarmos, a diferença... Quer dizer, o médico, por exemplo, ele também tem um trabalho físico, né? Não só o cirurgião, mesmo o que é médico que ausculta a pessoa. Tem um trabalho físico. É diferente dessas outras. Ou é particular, tem particularidade. Então, essa é a particularidade. Mas isso nos leva ao segundo ponto que você falou aí, que é o seguinte: cada vez mais a ciência, por um lado, ela é especializada, mas, por outro lado, ela exige que você conheça um pouco do que está do todo, do conjunto. Porque o conhecimento, ele sendo super especializado, ele perde, ao analisar a árvore, perde a floresta. Então, que é o que você citou aí, quer dizer, um estudioso da sociedade, antiga ou moderna, ele precisa conhecer, como você disse, um pouco de linguística, teoria literária, da língua daquele povo, antropologia, quer dizer, a cultura daquela população, sociologia, quer dizer, quais são os hábitos recorrentes. Então, a questão é que é fundamental que a pessoa tenha não só um estudo aprofundado do seu objeto, isso em qualquer circunstância, né, eu quero dizer, e de qualquer profissão. Então, para arqueólogo, da cultura material, mas eu quero dizer, você tem razão no seguinte aspecto, que, por exemplo, por qual a importância de conhecer uma língua? A importância é uma só, é que justamente para que as pessoas organizem o mundo,
voltando à questão filosófica que eu falei na questão anterior, para as pessoas entenderem o mundo, cada sociedade organiza esse mundo a partir de conceitos, numa língua. E esses conceitos, se você não conhecer essa língua, você não vai conhecer direito como é que ela se organiza. Um exemplo que eu gosto de dar, porque é muito chocante, é o caso dos índios no CAC, da Amazônia. Esses índios, eles têm uma língua própria, como os índios todos têm, né? E uma das coisas que eles têm como característica é o fato de que eles são caçadores-coletores, eles caçam um animal, por exemplo, um macaco, comem o macaco, porque se alimentam desse macaco, mas o filhote do macaco passa a ser membro da família. Ele é um filho. Esse filhote é um filho que faz parte agora da tribo. E dorme junto, fica na cabeça. Bom, então, para você entender isso, uma das coisas necessárias é você conhecer a língua. Porque aí você vai ver que ele não chama esse outro macaco. Um é o macaco que ele matou. O outro é o macaco que é membro da família dele. Tanto ele tem que falar diferente, porque senão ele pode matar sem que... Não, isso aqui é o meu irmão. O irmão macaco. É diferente do outro macaco lá. Então, apliquemos isso a qualquer cultura, você precisa conhecer a língua. Então, fundamental. Por exemplo, a gente sabe os brasilianistas, são aqueles americanos que estudam a história do Brasil. Eles falam português. Agora, imagine se houvesse um brasilianista que não falasse uma palavra de português, não lesse uma palavra em português e que viesse aqui pontificar em inglês sobre a história do Brasil. Interpretar o Brasil a partir o Brasil, né? Então, exato. É mais ou menos isso que você está dizendo. Se uma pessoa vai estudar a Grécia Antiga, vamos pegar um exemplo, e não cita nenhuma palavra em grego, não demonstra ter nenhum conhecimento de grego, no seu currículo Lattes, tampouco afirma que conhece o grego. Então, como é que se pode ser um especialista em Grécia Antiga? É a mesma coisa que um brasilianista especialista em Brasil. Não, eu tô fazendo essa provocação porque, o senhor sabe, a minha primeira formação acadêmica foi na teologia, depois que eu fui migrando para a história, ciência da religião, mas na teologia a gente conhece inúmeros casos de pessoas que se identificam, falei um pouco sobre isso, conversei um pouco sobre isso com o Chevitarese 2 semanas atrás, né, que se identificam grandes especialistas em cristianismo antigo, ou em judaísmo, mas não tem o domínio, pelo menos suficiente, né, com as línguas que compõem aquela documentação literária daqueles povos, né, daqueles grupos, né, os hebreus, ou mesmo aqueles que fazem parte do início da religião cristã. Daí a importância. Eu acho que esse exemplo que o senhor dá, por exemplo, de quem é um estadunidense que estuda o Brasil sem conhecer, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente. Né? E infelizmente parece que hoje tem sido dado cada vez menos importância, quando deveria ser o contrário, né? Ao estudo das línguas originais do povo, do documento, que você está estudando. O mesmo em relação ao estudo mais teórico, né, o diálogo mais teórico com a arqueologia para se estudar aquela determinada documentação material. Né? Você citou aí a teologia e a ciência da religião. Eu faço um desafio aqui ao nosso público, que faça o seguinte: pegue qualquer versículo da Bíblia, qualquer um, e eu já fiz esse exercício muitas vezes. Põe lá 10 ou 20 traduções para o português, que tem na internet, estão todas, assim, uma do lado da outra. 10 traduções do mesmo versículo. E você vai ver que não bate. Você vai ver, bom, são 10 coisas diferentes. Há grandes discrepâncias, né? Há grandes diferenças, né? Porque todos eles estão interpretando o original. Então, é o que você está falando. Se você for filosofar ou teologizar em cima de palavras que nem existem no original, etc., pode ser interessante no dia de hoje, assim, para entender a cultura de hoje, mas não para entender o que estava escrito lá. Então, eu acho que esse seu alerta é fundamental. É fundamental, e aí você mesmo faz, se possível, a tradução para que você possa desenvolver a interpretação a partir da tua tradução, né? E eu tenho uma passagem, uma citação desse teu livro,
eu gosto também muito de citá-lo, que é o Antiguidade Clássica, publicado pela editora da Unicamp, onde o senhor analisa aqui vários documentos e tal, mas tem 2 capítulos iniciais teóricos muito bons. E num determinado momento o senhor fala exatamente disso, né? Que da mesma forma que para se analisar texto você tem toda uma série de critérios, né, exegéticos, a documentação material também possui uma exegese própria, né? E aí entra naquilo que o senhor tinha falado no início, né? Considerar dimensão, materialidade, a função, peso, né, peso, tudo isso, né? Algo que por muitas vezes se dá pouca importância, mas que é determinante na compreensão do sentido, do significado daquele objeto, né? Tem uma pergunta aqui, tem várias, mas a gente poderia destacar algumas. Eu vou destacar uma do Márcio, que está nos acompanhando. Agradeço muito ao Márcio por estar aqui com a gente. Ele diz assim, professor: nesse tema ainda do predomínio da linguagem escrita, há um impacto dos estudos da semiótica dentro da arqueologia hoje? Sim, a semiótica, inclusive no primeiro número da Revista de História da Arte e Arqueologia, 1994, da Unicamp, tem no número 1 e número 2, tem um artigo do professor Lagopoulos, grego, sobre semiótica grega e romana, do mundo grego, analisando o mundo grego e o mundo romano a partir da semiótica, da cultura material. Então, sim, a semiótica é uma ferramenta muito útil e que é muito utilizada. Eu acho que é excelente essa dica que ele deu. Perfeito. E a gente agradece muito, Márcio, a você por estar participando com a gente, acompanhando, e não só isso, né, participando com uma questão tão relevante como essa. Professor, quero lhe agradecer muito por esse papo tão agradável, tão esclarecedor, deixar mais uma vez aqui a dica dos seus livros, para quem tem interesse em conhecer. A sua obra, ela é muito vasta, tem muitos livros publicados, mas em particular sobre essa questão da arqueologia. Já indicamos, né, o Arqueologia pelo Contexto, acabei de mostrar o Antiguidade Clássica pela editora da Unicamp, né, e gosto muito, eu sou suspeito em falar, mas eu gosto muito do seu capítulo que é intitulado Os Historiadores e a Cultura Material, que tem no livro Fontes Históricas, né, também da Contexto, e que reúne diversos autores, foi organizado pela Carla Pinsky, e eu acho que vale a pena ser visitado este capítulo, onde o senhor faz toda uma retomada da história, né, da arqueologia, do seu papel, da sua contribuição para o historiador, né, que por vezes não dá a devida importância. Eu estou estudando uma época que documentação material tem pouco a acrescentar, não, quando na realidade o senhor mostra exatamente o contrário, né, o quanto que a documentação material tem a contribuir para o estudo de qualquer historiador, de qualquer época e de qualquer contexto. Muito obrigado, viu, professor, por essa conversa tão agradável, viu? Eu que agradeço a você, Jefferson, à editora e ao público todo que não só pôde acompanhar, mas que vai poder depois, num outro horário, assistir, porque vocês vão disponibilizar e vamos divulgar também. Então, muito obrigado pela oportunidade e pela iniciativa. Parabéns, viu, Jefferson? Gostei muito. E a gente que agradece, e reforçando aqui que na próxima semana nós vamos ter uma conversa na próxima semana, sabe com quem, professor? Não. Com o nosso querido amigo Daniel Greco Pacheco, direto do México. Ótimo! Vai falar com a gente a respeito dos seus estudos de doutorado em arqueologia maia, né, em particular a respeito da história maia e também das representações mais recentes e da recepção, né, do povo mexicano em relação a toda essa cultura, toda essa história maravilhosa e claro, imperdível. Ele vai se concentrar. Imperdível, recomendo a todos. Daniel é muito bom. E ele vai, lógico, né, falar dos primeiros resultados da sua pesquisa de doutorado, da sua experiência de doutorado lá no México, que já tem aí já uns 2 anos que ele vem desenvolvendo e que tem sido muito bom. Foi se orientando no mestrado na Unicamp, né? Exatamente. Muito bom, ele é excelente. Professor, muito obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez. Amigas, amigos que nos acompanharam, muito obrigado por terem
seguido desde o início e ter continuado aqui com a gente. Fica o convite para na próxima semana, essa nossa próxima live com o professor Daniel Greco Pacheco. Grande abraço, professor Funari. Tchau, muito obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Obrigado a todos.